Eu vou começar por apresentar o professor Cleorbete Santos. É uma honra recebê-lo mais uma vez. Já nos encontramos em alguns fóruns. Um professor DPO, e só para falar em Data Protection Officer, aqui em Angola já temos um projeto de lei a ser discutido que vai obrigar a que todas as organizações tenham um DPO. Vai ser revogada a nossa Lei de Proteção e Privacidade de Dados, que é uma lei já de 2011, com 14 anos. Está em projeto de lei que, em princípio, irá ser votado em junho próximo. Portanto, um grande avanço também a nível organizacional aqui em Angola. E o professor Cleorbete é um DPO de excelência, é um Compliance Officer, é também um engenheiro de inteligência artificial, automação, robótica. Está a lecionar na Universidade Mackenzie. Muito gosto, professor, em estar aqui conosco neste primeiro workshop da Fincrest, Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários, e eu passo-lhe já a palavra se me faltou alguma coisa no cardápio que eu tinha aqui de apresentação, faça favor de acrescentar. Uma boa noite a quem assiste ao vivo e um bom horário a quem assiste a gravação depois. Carlos, é sempre uma honra enorme participar dos seus eventos e esse aqui com certeza vai ser um enorme sucesso. Fico muito feliz em dividir a mesa aí com o professor Luiz Henrique Lobo, com o Marco Bassi também. Então, sem maiores delongas, para eu tentar repassar aqui o recadinho que eu vim dar nesses momentos com vocês, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu não pretendo abordar todos em minha fala, por razões óbvias, mas a gente tem hoje a inteligência artificial impactando aí na gestão de ativos e riscos financeiros em temas que, com certeza, meus colegas, não só nesse painel, mas em outros painéis durante o decorrer da noite de hoje falarão, que é a tomada de decisão baseada em dados. Eu trabalho com inteligência e a matéria-prima da inteligência são os dados, para que a gente possa tomar aí decisões mais acertadas, com base em dados, e esses dados a gente vai ver, eles precisam ter muita qualidade para que as nossas decisões possam ter qualidade também. A gente também usa a inteligência artificial para análise preditiva e precificação de ativos, né? A gente, por meio de aprendizado de máquina, por meio de histórico e de outras informações, a gente monta ali uma tentativa de prever o futuro. Então, a gente já usa a inteligência artificial nesse tocante já há algum tempo. Também usamos para gestão de portfólio e alocação de recursos, para detecção de fraudes e anomalias. Isso não é algo tão novo, mas já vem sendo melhorado com o passar do tempo. E aqui vai para a minha seara, uma das minhas searas principais de atuação, que é a gestão de riscos e também compliance, que eu acredito que o professor Luiz Henrique Lobo também vai falar nessa toada, né? E, claro, a gente automatiza aí processos corporativos usando inteligência artificial para inúmeros fins, inclusive o de redução de custos, como a gente vê aí nesse slide, que é só um quebra-gelo da minha próxima fala. Então, aqui são 3 tópicos que eu trouxe dos inúmeros tópicos possíveis sobre riscos da inteligência artificial nesse universo de ativos financeiros. A gente pode ter, por exemplo, viés algorítmico. Não só, a gente vai ver que não só o algoritmo utilizado, ou os algoritmos utilizados em inteligência artificial, eles podem conter ali vícios que levam a decisões também viciadas, né? Essa é uma grande preocupação aí, e exatamente por isso eu vou falar daqui a pouquinho sobre o ciclo de vida do desenvolvimento da inteligência artificial e os riscos inerentes a esse ciclo de vida. Aí a gente tem esse slide, o número 2, que é exatamente o que eu falei no começo. A gente depende de dados de qualidade. E aí eu já aproveito a minha fala para dar o recado de que não somente precisamos ter dados que tenham qualidade, mas também dentro da legalidade. A gente fala de leis
de proteção de dados, a gente fala sobre compliance corporativo, e a gente precisa saber de onde vêm essas informações, se nós temos uma base legal que nos autoriza a fazer a coleta desses dados, se a gente tem base legal que nos autoriza a fazer o treinamento de nossos modelos de inteligência artificial usando esses dados. Então, tem uma série de questões também de compliance nessa questão de dados aí, para terem qualidade em nossas corporações, para que a gente possa tomar decisões mais acertadas. E, claro, questões regulatórias, como eu já falei algumas vezes, exigindo aí que a inteligência artificial seja utilizada sob o guarda-chuva de diversos parâmetros, como, por exemplo, ethics by design, né? A gente tem aí a ética, eu até brinco que a ética parece que finalmente está ressuscitando, né? Eu gosto muito de filosofia e a gente vem trabalhando com isso esses últimos anos aí, trazendo de volta algo que para mim é extremamente importante, né? A gente voltar para coisas que o Immanuel Kant falava há alguns séculos, né? Onde ele dizia que o ser humano tem sempre que ser o fim de tudo que nós fazemos e nunca o meio, né? A gente não pode instrumentalizar o ser humano e a gente sempre deve fazer tudo o que nós fazemos tendo como foco o ser humano como um objetivo final e não ele como instrumento meio. Então, a inteligência artificial ela tem que respeitar esses ditames éticos também nesse sentido. Mas, enfim, aqui tem apenas um rascunho de várias nuances aí de inteligência artificial. Vou só ficar olhando o relógio de vez em quando para não atropelar o tempo dos meus colegas também. E a gente fala muito de IA generativa, né? A gente tem a IA que gera conteúdos, que não está aqui nesse slide, mas ela é a mais famosa atualmente, porque professores, o que eu percebo é que a inteligência artificial ela ficou tão popular porque ela finalmente se aproximou da sociedade como um todo. Então, todo mundo hoje consegue usar a inteligência artificial, né? Você tem esses GPTs, né, esses ChatGPT, tem o Gemini, tem o Claude, tem um monte de soluções que aproximaram a inteligência artificial da população. Mas no background, né, nos bastidores aí desse tipo de aplicação de IA, a gente tem, por exemplo, aprendizado de máquina, né? A gente faz com que o software ele consiga interpretar padrões, né? Assim como uma criança que ela nasce sem determinados conhecimentos, alguns dizem que já nasce com alguma coisa, outros dizem que não, mas ela vai aprendendo ali com a experiência, com os inputs, né, com aquilo que chega até aquela criança para que ela possa ir desenvolvendo ali o seu próprio conhecimento, como a fala, como a escuta, etc, etc, e a gente faz isso de maneira aí copiada no machine learning, no aprendizado de máquina. E algo que a gente usa também como segundo item desse slide são as próprias redes neurais, né? A gente tem imitações aí dos neurônios humanos, neurônios animais, para que a gente possa ensinar por meio de caminhos neuronais, isso via software também, um aprendizado e também tomadas de decisão. As redes neurais, elas têm, por exemplo, pesos, né? Elas vão recebendo informações e elas decidem caminhos a serem tomados aí conforme os pesos utilizados ali no treinamento. E a gente tem algo também que se aproximou muito da sociedade nos últimos anos, que é a Natural Language Processing, né? O processamento de linguagem natural, que permite, por exemplo, que a gente use esses produtos aí caseiros como a Alexa e outros, que a gente fala com eles, eles nos compreendem em tese e dão respostas e etc, etc. E claro, também a própria robótica, que eu não vou me deter muito, porque é mais conhecida aí, mesmo por quem não trabalha nessa área de inteligência artificial. Então aqui vai ser o slide, digamos, o principal da minha apresentação. Eu quero que a gente se detenha um pouquinho aqui. E repito, né, a gente tem várias nuances de inteligência artificial, e aqui não estão todas, são apenas alguns exemplos aí de implementações, mas eu vou me deter um pouquinho a tentar explicar aqui o aprendizado supervisionado, né, o Supervised Learning. Então a gente vê do lado esquerdo aí vários dados crus, né, a gente tem aqui várias frutas, né, essas frutas têm cores diferentes, têm formatos diferentes, e a gente vai aqui, nesse caso, como exemplo, treinar
uma inteligência artificial com aprendizado de máquina, a gente vai tentar fazê-la aprender a discernir, né, a diferenciar o que é uma manga, do que é uma pera e também do que é uma maçã. Então, a gente vai escolher um algoritmo para fazer esse processamento, um software, né, que quer seja desenvolvido por nós mesmos ou adquirido de um terceiro, e esse software, esse algoritmo, ele vai ficar recebendo essas informações, e aqui nesse aprendizado supervisionado, a gente rotula essas informações, né? A gente coloca aqui nesses dados brutos, né, nesse input raw data, que são os dados de entrada em formato bruto, a gente fala, ó, toda vez que a fruta for vermelha, tiver um formato tal, tiver uma folhinha XYZ, isso para você, algoritmo, vai ser uma maçã, e a gente rotula também, coloca os tais metadados, né, que são dados sobre dados. A gente vai informar características, e aqui eu estou dando um exemplo bem genérico, né, e geralmente a gente faz inúmeros rotulamentos, né, inúmeros labelings nesses dados. Enfim, a gente começa a alimentar, né, a levar esses dados para o algoritmo, ele começa a compreender, ele começa a acertar quando alguma coisa é manga, quando alguma coisa é maçã, etc, etc. E aqui tem um supervisor, que pode ser uma equipe humana, que ela vai ficar vistoriando o trabalho desse algoritmo e fazendo aí o alinhamento necessário para que essa criança, né, isso aqui a gente está falando como se fosse uma criança que está aprendendo a discernir as frutas, né, e a gente vai ficar observando esse comportamento. Então, esse algoritmo, ele tem um código que ele vai ficar recebendo essas informações rotuladas, e ele vai ficar tentando aprender quem é quem no meio dessas frutas, ele faz esse processamento, e a saída que nos interessa é que ele não erre, ou que pelo menos essa criança, ela passe a errar menos quando a gente informar algum tipo dessas três frutas, e o resultado saia realmente aqui uma maçã, saia uma pera e uma manga, tudo separadinho. Então a gente pode imaginar usar um sistema desse depois de treinado, né, depois que essa IA, depois que essa criança virou uma mocinha, né, já está mais crescidinha, a gente poderia imaginar isso sendo utilizado com monitoramento, sei lá, de uma plantação ali de frutas, onde quando a fruta nasce, tem uma câmera que lê aquela fruta, ele interpreta que é uma maçã, e ele pode mandar alertas ali para quem de direito verificar que nasceu aquela fruta, se aquela fruta tem alguma irregularidade, se mudou de cor, se está sofrendo a ação de pragas, etc, etc. Isso é o mundo da entrega, né? O que eu estou falando é a gente projetar um software como esse, fazer uma implementação prática para que isso gere valor para alguém. Mas agora eu vou falar das preocupações, pessoal, que a gente deve ter, inclusive, claro, as empresas que trabalham aí com ativos financeiros, exatamente se elas criam esse tipo de software ou se elas adquirem esse tipo de software de terceiros, né? Elas têm que ter essa visão mais pormenorizada de como essas coisas acontecem. Por quê? Porque eu posso aqui, nesse ciclo de treinamento, eu posso ter vícios em todos esses lugares. Eu posso ter conseguido dados incompletos para treinar o meu modelo, eu posso ter conseguido dados que estão viciados, pode ser que eu tenha conseguido dados viciados de maneira acidental, ou então um atacante externo, ele vicia os meus dados, ou seja, alguém vai fazer o que a gente chama de data poisoning, ele vai fazer o envenenamento desses dados para o meu algoritmo aprender de maneira viciada. E mesmo, aí passando para o algoritmo, né? Mesmo que a gente tenha os dados de entrada todos bem feitos, sem vícios, etc., o algoritmo que a gente escolhe utilizar, ele pode conter vícios, ele também pode sofrer ataques para viciá-lo. Essa equipe que vistoria o aprendizado também pode errar, ou ela pode ser corrompida a errar, ela pode sofrer ataques externos também para fazer esse algoritmo não funcionar da maneira que a gente quer. O próprio processamento também pode conter vícios, e mesmo, pessoal, que tudo isso aqui esteja muito bem feito e a saída ela esteja também bem feita, ou seja, o nosso ciclo de treinamento está todo ok, não foi atacado, não tem vícios nele, o resultado ele pode ser levado para utilizações viciadas. Eu posso ter esses dados aqui
com qualidade, mas a maneira que eu aplico esses dados e o local que eu aplico esses dados, as decisões que eu tomo de como usar esses dados podem ter vícios. Então, nós não podemos, o recado que eu deixo é isso, nós não podemos ficar reféns de mistérios, né? A gente não pode adquirir sistemas de inteligência artificial e nem podemos produzir sistemas artificiais sem um dos princípios que estão expressos na maioria das legislações de inteligência artificial da atualidade, que é o princípio da transparência. A gente precisa ter transparência em cada uma dessas etapas. A gente precisa ter explicabilidade, né? A gente precisa implementar medidas para que essa inteligência artificial ela possa ser utilizada e os resultados sejam explicáveis para quem será afetado pelo resultado daquela inteligência artificial. Além disso, abaixo do guarda-chuva da transparência, a gente também tem a interpretabilidade, que é uma irmã aí da explicabilidade. A interpretabilidade, ela faz com que nós, programadores, engenheiros, nós criemos toda uma sequência de explicação técnica, para que se saiba, pelo menos tenha-se um pouco de conhecimento de como funcionam os mecanismos internos dentro dessas soluções. Então, a minha preocupação realmente é nesse sentido, tanto do desenvolvimento quanto o uso de inteligência artificial, ele não ter vício em nenhuma de suas etapas e nem tampouco na utilização. E aqui é um slide que eu poderia passar muito tempo explicando cada um desses itens, mas eu vou me conformar em dizer que a gente tem várias zonas de risco aqui nesse slide. Por exemplo, a inteligência artificial ela pode ser utilizada, como nós bem sabemos, para disinformation, né, para information disorder, que a gente chama de fake news, que é só uma das nuances disso. A gente pode ter atores que ficam divulgando aí discursos de ódio, criando propagandas de ódio na internet e outras coisas, como estado de vigilância. A gente tem os vieses, né, como eu falei, em algoritmos, vieses em machine learning e também vieses relacionados à ética, porque muitas vezes acontece de você estar utilizando uma inteligência artificial que, em tese, ela foi criada sob princípios éticos, mas esses princípios foram implementados de maneira viciada. Então, acontece e não é raro esse tipo de fenômeno que é muito perigoso, né? Isso pode lesar pessoas e, claro, as empresas e corporações podem ser responsabilizadas por esses resultados indesejados. E aqui está o campo do nosso evento de hoje, que é a questão de assets e economics, né? As inteligências artificiais, quando não estão bem feitas, elas podem levar a discrepâncias, a resultados aí também indesejados nesses campos aqui da economia e ativos. E só para fechar, a gente tem uma economia chamada economia da atenção, que nesse slide está chamado de dopamine economy, ou seja, a economia viciante, ou seja, a inteligência artificial ela tem feito cada vez mais os seres humanos ficarem prisioneiros como um vício em uma droga de redes sociais, de tecnologias, e isso também é uma grande preocupação da atualidade, né? Vício e droga, que é uma economia que se alimenta da população que se vicia nesse tipo de tecnologia. E aqui, já quase indo para os finalmente, eu deixo apenas uma expressão que a gente usa nas Forças Armadas, eu também dou aula para essa seara aqui no Brasil, que a gente chama de weaponization of AI, né? A inteligência artificial ela tem se transformado numa arma de manipulação em massa e de diversas outras questões que eu não vou adentrá-las nesse momento, mas eu deixo aqui esse pequeno registro, né? A gente já teve e tem a internet como considerada pela ciência a maior arma de manipulação já criada pela humanidade, e agora a gente tem um reforço muito forte, infelizmente, que é a inteligência artificial. E a gente que trabalha do lado do bem, vamos dizer assim, a gente tem desenvolvido inteligência artificial para tentar conter essa inteligência artificial aí utilizada para a maldade. Eu escrevi há algum tempo sobre esse tipo de ataque chamado prompt injection, que é quando você engana
a IA generativa, né, você vence as barreiras de segurança que aquela IA generativa possui, com comandos específicos, enfim, você faz com que ela desrespeite as regras de seus criadores. E nesse artigo eu escrevi que você pode, por exemplo, obter informações internas de uma empresa que usa determinada inteligência artificial generativa com esse tipo de ataque. E, claro, os criminosos já usam modelos treinados para hacking, por exemplo, né? Eles usam esse fraud, GPT, esse Darkburst e outras versões aí, e tem inúmeras outras agora, né? Para a construção, por exemplo, de malware, né? O que a gente chama de vírus, para descobrir vulnerabilidades em empresas, e há todo um comércio que a gente chama na internet de cybercrime as a service, né? Você tem, como nós sabemos, não somente na deep web, na internet profunda, mas na superfície também. Você pode usar essas redes sociais como Instagram, como o próprio LinkedIn, Facebook e outras, e você vai encontrar o pessoal anunciando venda de dados, o pessoal anunciando aluguel de inteligência artificial para o cometimento de crimes. Então, isso já não está tão escondido, né? Isso já está aí no mercado, já sendo vendido. Então, é outra preocupação muito grande que nós temos. E, para fechar, finalmente, eu vou deixar outro registro, isso aqui também são de aulas que eu ministro. As nossas corporações, sejam elas do universo de ativos financeiros ou não, elas têm que investir maciçamente em uma área da inteligência chamada Cyber Threat Intelligence. A gente precisa aprender a lidar com as ameaças, e a gente só sabe se proteger porque a gestão de riscos sozinha, ela não resolve a história. A gente precisa de gestão de risco, mas a gente precisa de algo antes, que é a compreensão de como as ameaças funcionam. Como é que os grupos criminosos funcionam, como é que os hackers funcionam, como é que a inteligência artificial do mal funciona, e depois disso a gente coleta informações para a gente fazer um tratamento mais alinhado, conforme o que nós somos e as ameaças que podem nos atacar. Então, pessoal, eu já invadi, acho que uns 2 minutos aí do que eu pretendia, então eu retorno a fala para o meu querido amigo Carlos Simões, e eu vou ter que me retirar do evento, como eu já tinha falado, viu, professor? Infelizmente, por conta de outros compromissos, mas eu desejo aí que todos tenham um excelente evento, eu tenho certeza que vai ser, e a gente se encontra aí em outras oportunidades. Obrigado, meus colegas de mesa, e professor Carlos, tchau, tchau, até mais. Obrigadão.